Fala pessoal, meu nome é Guilherme Castan. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo onde eu vou estar tratando a respeito da comparação entre os principais bancos estaduais, na minha visão, nacionais e estaduais, tá? A gente está falando aí de Banco Nordeste, Banrisul, Banco Amazônia e Banco do Sergipe. Em contrapartida, eu vou estar trazendo aí um ponto focal que é o Banco do Brasil. Na minha visão, ele é o melhor banco, né, a nível de controle acionário estadual, né, nacional do governo, que nós temos na Bolsa, tá? A gente vai tratar aí dos principais indicadores que a gente tem para falar sobre eles, né? A cotação do dia, o preço-lucro, o dividend yield, o VPA, o preço sobre VP, a margem EBIT, a margem bruta, o ROI, o ROA. Vamos estar falando aí também de preço-teto, composição acionária e um pouco desses indicadores aqui, que eu não vejo muito pessoal falando nas redes aí, que são muito importantes para esse setor, né? A gente está falando aqui só de ações do segmento bancário, né? Iniciando aqui, a gente pode trazer, né, como principal a taxa de Brasileia, o índice de mobilização, desculpa, a evolução da receita e a evolução do lucro, né? Isso daqui, essa análise, tá? Faz parte de um grupo de pesquisas que eu estou fazendo sobre o segmento bancário, tá? Aqui no canal eu vou estar tratando mais sobre bancos nesse segmento, a fim de construir minha posição junto com vocês aqui, né? Claro, eu vou estar sempre postando, construir o meu patrimônio posicionado no setor bancário, tá? No setor financeiro, no segmento bancário, tá? Aí eu trouxe aqui, eu fiz com base nesse site aqui, Banco Data. Ele é muito bom para a gente estar analisando os principais índices dos bancos, né? O índice de Brasileia, índice de mobilização, patrimônio. Aqui a gente também tem o histórico de lucros. A gente tem aqui o índice de Basileia por ano, tá vendo? É uma cotação anual, né? Por trimestre aqui no caso, né? Mas a gente sempre considera o dezembro, né, do último ano ali para a gente ter como base. Eu faço uma média entre o ano todo, mas a gente consegue saber, né, a taxa de Basileia e a taxa de imobilização. Na minha visão, tratando-se de segmento bancário, os principais indicadores são esses aqui: o preço-lucro, o dividend yield, o ROI, o ROA, o CAGR de receita dos últimos 5 anos. O que se trata isso, Guilherme? Nada mais é do que o crescimento de lucros e de receitas, né? Tu tem o CAGR de lucros e o CAGR de receitas ao longo de 5 anos. Tá? Aqui ele traz esse crescimento histórico da empresa, né, em uma única taxa. Além do mais, né, além desses 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicadores, a gente tem o preço-teto, que na minha visão é um indicador que geralmente aparece nas plataformas. Se a gente vê aqui, ó, a gente tem o preço-teto recomendado, só que geralmente, quando o preço-teto aqui... Não é aqui não. A gente tem aqui, ó, o preço-teto recomendado, só que geralmente a gente tem que pagar para ter ele, ó, o preço-teto do ativo. Então, assim, segundo o método de Bazin, eu, Guilherme, não faço questão de pagar e gosto de ir atrás dos números, porque faz sentido para mim tá analisando eles e tá, assim, tá mais perto da empresa, né? E com isso eu faço o preço-teto. O meu preço-teto, ele usa com base em médias, tá? Ele é um preço-teto médio, com base no preço-teto atual, no valor patrimonial da ação e no preço-teto histórico, tá? Por base é isso daí. Eu já vou voltar aqui para tratar mais sobre ele, mas basicamente é isso. A composição acionária é uma questão aqui interessante, porque, por exemplo, o Banco da Amazônia, BASA 3 ou BASA 4, ele ganhou em todos os indicativos. Tá vendo? Se eu pintei de azul para comparar com os outros indicadores. Por exemplo, aqui o PL do Banco do Brasil é 4,28, o PL do Banco do Nordeste é 3,46, o PL do Banrisul é 6,25 e o dele é o menor em comparação aos 5 bancos que a gente está tratando aqui, tá? Na sua maioria, a sua maioria não, todos aqui são a nível com um controle acionário, seja estadual ou seja da União, né? Então a gente está tratando aqui do Banco da Amazônia. A gente percebe que ele é um banco ultra descontado. Por quê? Né? Ele está negociando aí o preço sobre o VP, né, que é o preço da ação em função do valor patrimonial, muito descontado. Por exemplo, se o preço da ação vale R$10 e a gente tem um valor patrimonial de R$100, de R$1.000, a gente pega essa divisão e percebe o quanto que o valor está descontado em função do seu patrimônio. Basicamente é o seguinte: a gente está pegando aqui e comparando o quanto que o valor da ação no mercado, né, que seria o preço, está descontado em função do patrimônio que aquela empresa tem no geral, entendeu?
É basicamente isso. Então a gente consegue analisar que o P sobre VP, ele está muito, muito descontado. Tá? Ele está muito descontado, porque o preço, nesse caso aqui, como a gente pode ver, né, a gente tem que uma ação, o preço da ação está inferior ao valor patrimonial daquela ação, valor patrimonial por ação. Tá? Então, assim, eu vou botar um valor aqui mais palpável, vamos botar R$100. Vamos botar aqui, ó, R$100, que aí a gente consegue ver que o valor está descontado, ou seja, ele está descontado em função do seu valor patrimonial por ação em 90%. Ou seja, pensa comigo aqui o seguinte, o valor patrimonial nada mais é do que o valor patrimonial dividido pelo número de ações daquela empresa listadas na bolsa. Ou seja, quantos papéis, abre aspas, papéis, estão negociados na bolsa. Então, assim, você tem, é como se você pegasse uma ação, vamos olhar para uma empresa que tenha um valor patrimonial de R$1 milhão, tá? E dividir esse valor patrimonial pelo número de ações que foram emitidas a R$1 milhão. Tu concorda que 1 milhão dividido para 1 milhão dá R$1? Então, quando você pega uma ação que o valor patrimonial dela, com base no patrimônio líquido e no número de ações, né, que as ações nada mais são do que parte daquela empresa. Então, quando você pega e divide pelo valor patrimonial, a gente tem o valor de cada ação. Então, quando você pega o valor de cada ação, você compara esse valor patrimonial com a ação no mercado. Ou seja, por que você faz isso? Né? Porque o mercado e o valor da ação, o preço de mercado e o valor da ação são coisas distintas. Pensa comigo. Todas as Ferraris no mundo valem 1 milhão. Mas eu quis vender essa Ferrari por 990 mil. Porque eu acho que não tem valor. Então, quando você pega e divide, né, 990 mil por 1 milhão, você sabe o quanto que aquele valor está descontado em função do que ele realmente vale. Abre aspas, realmente vale. Então, assim, quando você fala de preço sobre o valor patrimonial, a gente está olhando se ele está descontado em função do preço da cotação. Ou seja, a gente olha para o valor patrimonial e o valor da cotação. Então, a gente tem uma diferença de 0,75, que é justamente quanto falta para que a cotação a mercado chegue ao preço da divisão entre patrimônio líquido pela quantidade de ações, que realmente é o número que representa as ações, entendeu? Abre aspas. Então, assim, dito isso, a gente olha para o Banco Amazônia e a gente percebe que ele está muito descontado, né? Temos outros, temos o caso do Banrisul aqui, mas o Banco Amazônia, ele ganha em diversas instâncias aqui, tá? Por exemplo, o dividend yield dele está bem alto. A gente tem um preço sobre lucro muito alto. O que seria esse preço sobre lucro? O quanto o preço de mercado daquela ação está maior ou menor do que o lucro por ação que aquela empresa gera. Então, mais uma vez, isso remete a o quanto que vale aquela ação. Porque a gente tem um lucro, e aquele lucro, em função do preço que ele está sendo cotado, né, a gente tem uma relação aí que estabelece o quanto que o preço daquela ação está maior ou menor do que o lucro líquido gerado. Ou seja, será que em função do lucro que aquela empresa gera, faz sentido o preço que está sendo negociado? Então, assim, aqui nesse caso, a gente tem uma ação 3 vezes maior do que o lucro gerado, né? Porque o denominador ficou 3,27, o numerador, né? A divisão gerou um numerador. E esse valor a gente tem aqui que é 3 vezes maior do que o lucro gerado. Então, assim, se você for olhar para as outras cotações, essas empresas estão muito maiores do que o lucro esperado. Então, 3,27 é o menor do setor, do segmento bancário, olhando para as empresas de banco, ou para as empresas do segmento bancário, que tem um maior controlador, né? Seja a União ou seja o Estado, né? Que é o caso aqui. Então, assim, o Banco do Brasil, ele ganha no dividend yield, ele está sendo bem descontado em função, não é o mais descontado, mas é um dos que tem mais desconto em função do valor patrimonial. A margem dele, EBIT, que é a margem antes dos impostos, depois da margem bruta. A gente tem a margem bruta que também está alta, a margem líquida está muito alta também. Então, assim, em comparação a todos os outros, né? A gente tem um ROI, que é outro indicador importantíssimo para a gente estar analisando aí setor bancário. Ele nada mais do que o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Ele não considera despesas. Por quê? É muito difícil a gente deduzir o custo de uma empresa bancária, né? Tratando-se do aspecto do negócio, né? A gente olhando para um setor bancário, a gente está falando aí de uma empresa que ela vende a intermediação financeira, né, entre crédito e débito e juros. Ou seja, ele faz a intermediação financeira com a esperança de ganhar em cima do crédito, do débito, juros sobre aqueles empréstimos que ela faz. Então, assim, né, olhando para isso, a gente consegue ver que o ROI,
que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio, ou seja, o quanto do lucro representa o patrimônio líquido daquela empresa, ele está alto, né? Ele tem aqui uma relevância muito grande. O que mais se aproxima dele é o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, enquanto que o Banco do Sergipe e o Banrisul estão bem longe, né? Se a gente olhar para o ROA, ele tem um ROA expressivo, tá? Ele tem um ROA expressivo, só o Banco do Nordeste que tem um ROA um pouco maior, mas nem o Banco do Brasil tem um ROA tão grande, porque o Banco do Brasil é muito grande, então se a gente comparar, por isso até que eu fiz essa linha aqui de diferença, esses caras aqui são bem inferiores em nível de receita, caixa, do que o Banco do Brasil, o valor patrimonial deles é muito diferente, então a gente pode considerar eles aqui como empresas de crescimento, tá? Principalmente por causa dessa próxima etapa aqui. Mas, falando um pouco aqui de ROA e ROE, a gente tem que o Banco Amazônia ele tem uma expressividade assim, muito grande, mesmo que ele acabe ficando atrás do ROA do Banco do Nordeste, é coisa mínima, né? A receita e o lucro desse banco é muito bom. Isso aqui que está me fazendo crescer os olhos, tá? Porque o crescimento dessa empresa está muito alto. Enquanto que Banrisul, Banco do Nordeste, Banese, até mesmo o Banco do Brasil não estão conseguindo acompanhar o case de lucro dessa empresa nos últimos 5 anos. Então, assim, a gente está falando aí de pandemia, de mudança de governo, enfim, 2 mudanças de governo, mais a pandemia. Então, assim, está me chamando bastante atenção, né, o Banco da Amazônia. Como, abre aspas mais uma vez, como um case de crescimento e não como um case de dividendo. Por quê? Vamos olhar agora para o preço teto, né, com o método de Bazin, que a gente vai usar aqui agora, que basicamente é o método que faz uso dos dividendos, o preço teto por meio de dividendos. Aqui a gente vai determinar com base no recebimento de dividendos que essa empresa faz para os seus acionistas, né, a entrega de dividendos. Só que se a gente olhar aqui para o Banco do Nordeste, para o Banco da Amazônia e para o Banese, a gente não tem um histórico muito bom de entrega de dividendos. Se a gente for olhar aqui para o Banese, ele não tem uma entrega de dividendos muito grande nos últimos 5 anos. Deixa eu pegar aqui no Investidor 10, porque no Investidor 10 a gente consegue ter uma visão melhor do Banese, que a gente consegue ver o dividend yield em porcentagens. A gente, inclusive, pode perceber que há aqui uma discrepância muito grande, né, nesse pagamento de dividendos de 13% para quem pagava 3, 1, 4. Esses dividendos aqui são algo discrepante que a gente pode até desconsiderar aqui, né, que foi o que eu fiz. Ó. Eu desconsiderei o dividendo do Banese. O Banese tem uns dados bastante tempestuosos e por isso eu não considerei muito ele, tá? Ele ficou, digamos que no meu de 1 a 5 aqui, ele ficou em último lugar, tá? Então, assim, olhando aqui para o preço teto atual, o VPA, o preço teto histórico, a gente consegue fazer o seguinte: o preço teto atual, a gente consegue dividindo o dividendo atual por 0,06, que é a base do Bazin, tá? Que é a base da teoria de Bazin sobre dividendos e preço teto. Só que eu também usei em consideração aqui o VPA, que é o valor patrimonial da ação. Por que eu usei o VPA? Porque, pensa comigo, né, olhando aqui para o Banco do Nordeste, se a gente pega aqui e faz a comparação, a gente tem que 89,50 e 74,18 seria basicamente o quanto falta, a diferença que quanto falta para chegar ao valor patrimonial, ou seja, de 89,50 para 114,74, que é a diferença mais ou menos, a gente tem uma margem de 25,24. Essa margem eu queria usar junto com vocês aqui para a gente fazer esse cálculo. Porque é o seguinte, a gente não tem um histórico de dividendo muito grande para o Banese, né, que é esse daqui, nem para o Banco Nordeste, nem para o Banco da Amazônia. Eles não são bons pagadores de dividendos no histórico deles. Só que eu percebi, olhando para esse cálculo aqui, que a gente pode fazer o seguinte: se 114,18 é o quanto falta para chegar ao valor patrimonial da ação na cotação, ou seja, aqui a gente está falando de R$90, a gente pode botar aqui uma média entre a cotação e o valor do preço da patrimonial da ação, né, que a gente tem aqui. Então, se a gente pega e faz a média desses dois, a gente tem um preço teto médio de 101,84. Por que a média entre esses dois? Porque a média é entre o quanto que falta para chegar a 114 e o quanto estamos hoje. Então, eu considerei um bom preço teto para a gente usar como base, tá? Porque usar como margem, porque daqui para cima você já vai estar precificando a ação muito mais cara do que ela é. Aqui eu acho um bom preço teto para você se proteger, tá? Então, assim, utilizando aqui, né, nesse caso aqui, eu utilizei também o VPA. Por quê? Eu fiz uma média porque eu não tenho preço teto projetivo.
tá, dessa ação aqui. Eu não usei o preço teto projetivo, eu usei o preço teto por ação, porque é como se eu usasse o valor patrimonial aqui como um teto, entendeu? Então, eu já estou colocando ali um teto em função do preço teto atual e do preço teto histórico. O projetivo, eu não calculei dessa vez, eu preferi usar o VPA. Então, eu fiz a média entre esses três e descobri que o 17,14 é um bom preço teto para Banrisul, e no caso aqui a gente tem uma diferença de 4,61. Aqui a gente vai ter uma diferença de 12,34, que é a diferença disso para isso, e a gente tem aqui também uma diferença muito grande, né, do Banco Amazônia para essa média que eu vou fazer aqui agora. Se a gente pegar o preço teto atual, que seria R$ 74, o preço teto histórico eu não coloquei aqui também porque não possui dividendo histórico, né, não possui uma taxa de dividendo histórica muito boa, eu coloquei essa diferença. Então aqui, eu estou considerando o Banco Amazônia, né, com uma diferença de margem de R$ 11 aí mais ou menos, né, 85, 87. Eu vou botar aqui, o mais tardar, R$ 87. Né, a ação está valendo 97, eu acho que 87 é um bom valor por causa dessa média, né, essa aproximação aqui que a gente tem em função desse cálculo que eu estou fazendo. A mesma coisa que eu vou fazer para o Banese e vou calcular a diferença. Se você reparar, o Banrisul e o Banco Amazônia, eles ficaram muito semelhantes. Eles ficaram muito iguais nessa margem. Então, assim, falando de preço e entrada, né, de ação na empresa, a gente tem aqui uma margem um tanto quanto boa, né? Não tanto quanto a margem que eu tenho aqui dentro do Banco do Brasil, que é meu queridinho. Deixa eu até ver se essa fórmula aqui está certa. 12,98 lá, mesma coisa, a fórmula não estava atualizada. Então aqui a gente tem uma diferença muito grande do preço teto médio, que é a média entre os preços tetos que eu tenho. Aqui eu já tenho preço teto histórico, mas aí eu tenho essa diferença, e olhando para esses três cases aqui, a gente já exclui o Banrisul, exclui o Banese, e fica agora só com o Banco Amazônia e o Banco Nordeste. Porque, assim, se a gente for olhar até para o CAGR de lucro dessas empresas aqui, elas tiveram prejuízo nos últimos anos, então não gosto de empresas que não apresentam lucro. Então, assim, o Banco do Brasil sempre vai estar, porque é minha queridinha, então ela vai continuar aqui. Aí agora, continuando, né, falamos agora sobre o preço teto, vamos continuar aqui para baixo e falar sobre a composição acionária dessas empresas, né. Isso me assusta um pouco. O Banrisul sai um pouco na frente, mas mesmo assim ele não está apresentando lucros aqui, né. Mas basicamente a gente está falando o seguinte: quantas ações o Estado tem, né? Qual é o controle daquela empresa? No Banco do Brasil, 50% é da União. O Banco do Nordeste tem alguns fundos do Banco do Brasil, tem os fundos da Caixa, ou seja, são empresas que controlam empresas, né? No final de tudo, o controlador é a União ou o Estado, né? Então, assim, eu coloquei tudo numa mesma cesta, né? E considerei o que é free float. O que seria esse free float? Eu tenho uma parte da empresa que ela é controlada pelo Estado, e tem uma parte que é livre, que eu e você, a gente pode chegar lá e comprar uma ação. Entendeu? Então, assim, a gente está falando de, por exemplo, no caso do Banco do Nordeste e no Banco da Amazônia, a gente tem 1.675 ações que são livres para negociação, né? Aqui a gente já visualiza que ele não tem uma volatilidade muito alta, tá? Esse é um ponto negativo do Banco Amazônia. Enquanto que no Banco Nordeste a gente já tem um pouquinho mais de ações, também não muito expressivo. No Banrisul já temos um número bastante expressivo. Isso me assusta um pouco, mas, né, assim, pensando em bancos, fazendo essa comparação entre os bancos, eu acredito que a gente está entre esse primeiro e segundo lugar. A gente está aqui, o terceiro e segundo lugar, né, porque não tem jeito, o Banco do Brasil ele está em primeiro, mas em segundo e terceiro a gente está entre Banco Amazônia e Banco Nordeste, né? O controlador deles são 97% do Estado, se você for ver aqui, assim como o Banco Sergipe. O único que tem um pouquinho menos é o Banrisul, mas a gente está falando aí, né, de uma quantidade muito grande, quase que 100% da empresa controlada pelo Estado, enquanto que o Banco do Brasil já não é tanto assim. A gente tem aqui um free float, que é, ou seja, a porcentagem do controlador, não seria do controlador, a porcentagem livre, vamos dizer assim, livre no mercado, né, que eu e você, meros investidores mirins, temos para poder aportar. Então aqui a gente tem 2%, 3% do Banco Amazônia e do Banco Nordeste, 34% do Banrisul e 9% do Banco Sergipe. Então a gente tem aí que, isso aqui, cara, me deixa um pouco com medo dessas ações, porque, assim, né, eles têm caráter público, né? A gente olha para empresas com caráter público, o principal objetivo deles são causas sociais, né? Não gerar lucro ao acionista, que somos nós. Então, assim, um controlador pode chegar e tomar atitudes que sejam prejudiciais para o banco em função do bem social. Isso é bom, mas para nós acionistas não tão bom assim, porque a empresa acaba recorrendo a prejuízo, né, a gastos excessivos e etc, né? Então a gente sabe que isso aqui pode ser um tendão de Aquiles para essas empresas, né? Enfim. Agora, falando sobre os principais, na minha opinião, isso daqui são um dos principais indicadores dessas empresas, a provisão para créditos de difícil de liquidação. O que é isso? Um banco, ele tem uma provisão para pagar, para arcar com custos, né, de investimentos no setor de crédito, né, quando ele faz o empréstimo
quer receber alguma coisa em troca, ele faz uma provisão para possíveis inadimplências dos seus clientes. Então ele pega e faz uma provisão do quanto ele vai guardar em caixa para poder pagar as suas despesas, né? Caso os seus clientes não arquem com as suas dívidas, entendeu? Então, assim, ele já tem essa reserva de emergência, digamos assim, para poder pagar as suas dívidas, né? Arcar com as suas dívidas. Eu tirei essas informações aqui do próprio site de RI das empresas, tá? A provisão para créditos eu tirei do próprio RI das empresas, mas você pode entrar em sites como esses aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Você pode entrar aqui no Fundamentos, por exemplo, e vir aqui em Banco do Brasil, né? Entrei aqui no Fundamentos, venho aqui em Ações, boto Banco do Brasil, a gente consegue estar analisando o PDD sobre o lucro líquido e o índice de Brasileia, tá? Mas eu quis calcular isso na mão, porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de estar dentro, eu gosto de estar analisando o RI da empresa, tá vendo os últimos fatos e tudo mais. E eu tirei o lucro líquido da empresa junto com o PDD. O lucro líquido está aqui e o PDD está aqui. Com base nisso, eu consegui calcular um indicador chamado PDD sobre o lucro líquido. E esse daqui é um indicador muito importante, pois ele mostra assim, quanto da minha reserva de emergência compõe o meu lucro líquido. Ou quanto a empresa demora para criar uma provisão, né, uma reserva, para crédito de difícil liquidação, usando o lucro líquido. Né? A gente tem esses dois contextos, né, que você pode usar para entender melhor o PDD sobre o lucro líquido. E, assim, quanto menor, melhor. Né? Porque quanto menor for o PDD sobre o lucro líquido, menor vai ser a dependência daquela provisão em função do lucro líquido. Então, ou seja, às vezes, quando for menor, o lucro líquido ele é muito grande em função do PDD que ele tem. Ou seja, a empresa, abre aspas, tem uma capacidade, uma carteira de crédito muito saudável, que ela não precisa estar criando um PDD muito grande para estar arcando com possíveis inadimplências, né, digamos assim. Então, pensando nisso, o PDD é uma informação muito boa. Se a gente for olhar aqui para os 2022, 2021, 2020, 2019, que são os 4 anos, a gente tem o PDD do Banco Amazônia muito bom, muito positivo. A gente tem um PDD muito aproximado, tá vendo? O Banco Amazônia e o Banco Nordeste estão com PDD muito próximos, tirando em 2019, né? Que o Banco do Nordeste saiu na frente. Mas se a gente olha para o 2021, 2020, eles tiveram PDDs muito aproximados, tá? Então, assim, eles tiveram uma capacidade de resiliência muito forte nessa crise, né? Que se passou, por exemplo, o Banco do Brasil, mesmo em 2020, aumentou muito o seu PDD, em comparação a eles dois, né? Mas, beleza. Agora, falando um pouco mais sobre a taxa de Basileia e o índice de mobilização. Imobilização, tá? Que eu botei sem o I, mas é imobilização. Quanto menor, melhor. O que significa isso, né? O que significa taxa de Basileia? O quanto a empresa tem de patrimônio próprio em função do patrimônio líquido de terceiros. Porque como é que funciona a intermediação de capital da empresa, dos bancos? Eles captam dinheiro, você que é correntista vai lá e deposita 1.000. Aí o banco pega 10% desses R$1.000 e colocam guardados. Os outros 90% eles emprestam para outras pessoas, né? E com base nisso, ele faz o dinheiro girar, cobrando juros sobre o que ele empresta, né? E ele precisa ter uma porcentagem maior de capital em caixa próprio, ou seja, o patrimônio do banco, tirando o capital dos correntistas, né, da sua carteira de crédito, ele tem que ter um patrimônio maior para suportar essas crises. Então, é recomendável que eles tenham uma taxa de Basileia, né, uma taxa que faz a função entre o patrimônio líquido e o patrimônio de terceiros, pelo menos acima de 11%. Que, se a gente olhar aqui para o Banco Data, a gente tem esse termômetro. Né? O índice de Basileia do Banco do Brasil é 16%, então ele tem um índice bom. Né? Então, se a gente olhar aqui, a média entre eles, a gente tem entre 13%, né, aqui do Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, desculpa, e o Banco da Amazônia em 12%. Né? Mais ou menos a mesma coisa. Né? O Banrisul, a gente tem uma taxa de Basileia alta, assim como o Banco do Brasil, mas se a gente olha para o crescimento deles em função do crescimento do Banrisul, as margens do Banco do Nordeste e do Banco da Amazônia estão muito maiores. Por isso que eles tendem, né, eles não estão ruins, tá? Eles estão acima do recomendado, que é 11%, mas a taxa de um banco que já está mais estruturado tende a ser um pouco mais maior, um pouco mais robusta, né? E o índice de mobilização. Esse índice de mobilização me fez decidir, assim, né,
que o Banco Amazônia está na frente. Tá? Não só esse índice, mas a evolução aqui das receitas do lucro também confirmar. Mas esse índice de mobilização, ele representa assim, se uma empresa tem um índice de mobilização igual a 30%, quer dizer que a cada R$ 100 do patrimônio líquido dela, R$ 30 ela tem para liquidar qualquer despesa ou custo que ela tem emergencial. Ou seja, daqueles R$ 100, 30 estão livres para negociação. Né? E isso é bem importante você pensar quando uma empresa estiver em momentos de dificuldade. Por exemplo, quando ele precisar liquidar para, por exemplo, prestar, vamos supor, a gente está falando de banco de estatal, né? Banco da União, banco do governo. Se ele tiver que prestar alguma medida social, onde ele vai usar caixa para isso, né, para fazer algum empréstimo, ou diluir, queimar o seu lucro, algo do tipo, ele tende a usar o caixa, né? Quanto disso representa do patrimônio líquido dele? Quanto que ele tem livre para poder fazer essa jogada, né? Liquidar esse caixa. Então, a gente olhando aqui, a gente tem um Banco do Nordeste com 2%, que eu fiquei bastante surpreso, enquanto o Banco da Amazônia, a gente tem 5%. Olhando para o Banco do Brasil, não se compara. Um banco que gera bilhões e bilhões de lucro por semestre tem uma taxa de mobilização muito alta, né? Mas, olhando para o Banco do Nordeste e para o Banco da Amazônia, hoje, pensando numa oportunidade, eu acho que o risco maior está no Banco do Nordeste, tá? E não no Banco da Amazônia. Por mais que eles tenham taxas pequenas, o Banco do Nordeste tem uma taxa muito pequena, né? A taxa de Basileia deles estão muito, muito iguais, estão muito próximas uma das outras, mas esse índice de mobilização faz referência ao patrimônio líquido deles também. Então, pode ser até que essa taxa de Basileia esteja um pouco menor do que essa daqui, tá? Se a gente olhando assim por cima. Mas aí agora, por último, mas não menos importante, a gente tem a evolução das receitas e do lucro, né, de 2022. Eu usei como base o Investidor 10, né, e coloquei na nossa sequência aqui para a gente poder estar comparando. O Banco do Brasil cresceu bilhões, 71%, 123% ele cresceu o seu lucro, ou seja, o que isso significa? Ele cresceu mais os lucros do que a receita. Logo, a gente pode dizer que a capacidade de gestão do Banco do Brasil está melhorando. Ou seja, em função da receita que ele tem, ele está conseguindo fazer com que aquele trabalho, o custo daquela receita, não seja muito alto. Então, eles estão sabendo gerir bem o seu dinheiro, né, a sua receita. Então, assim, comparando o Banco do Brasil com os outros, ele é enorme, mas aqui a gente está falando de um banco quase que centenário, né? Mas olhando agora para os cases que a gente está tratando, o Banco do Nordeste também tem uma expressividade muito alta, 8 bi, um lucro de 2 bi, só que aqui que está a diferença. Se a gente olha para o Banco da Amazônia, né, a gente tem um crescimento de 3,20 bi, 189%, em função do crescimento de 80% do Banco do Nordeste. Eles estão bem próximos uns dos outros, mas esse crescimento de 502 bi, que mostra com que o Banco da Amazônia está crescendo muito em função dos seus pares aqui. Tá? O Banco Magnese também tem uma taxa de crescimento alta, mas se a gente for olhar aqui, ele teve um prejuízo, assim como o Banrisul, e por isso que eu estou considerando eles dois como péssimos cases, né, em comparação aqui ao Banco Nordeste e o Banco da Amazônia. Então eu não estou dando muita ênfase a essas métricas aqui não. Mas olhando para o Banco da Amazônia e para o Banco do Nordeste, eu diria que o Banco da Amazônia está na frente, o seu crescimento está muito alto, a gente tem aqui uma margem gritante de 30%, de 50% na sua margem EBIT, o preço do lucro está bom, o CAGR de receita dele está expressivamente grande, maior do que todos aqui, ó. As suas receitas estão bem gordas, o seu CAGR de lucros, né, que é o seu crescimento de lucros nos últimos 5 anos, está bastante gordo. Então, assim, pensando numa empresa que está crescendo bastante, vamos olhar aqui para ele dentro do Status Invest. Banco Basa. A gente está falando sobre o crescimento de lucros dele. Se a gente for olhar nos últimos 10 anos, a projeção de lucro o lucro líquido foi de 737 mil, aqui foi 1,1 bi, e a gente já está quase chegando no lucro líquido que se teve só em 2021 do ano inteiro. Né? A gente já está aí em 565 milhões. Eu diria que a gente, fazendo uma projeção, né, a gente chegaria um pouco acima de 737 milhões desse lucro líquido. Eu vou esperar mais um pouco para investir, para ver como é que vai ficar esse lucro líquido até o final do ano. Né? Eu estou bastante em dúvida sobre investir nesse setor, porque a gente tem notícias bem negativas para o segmento bancário, né, que é fim do JCP, a maioria das empresas estão apresentando uma dificuldade no crescimento das suas carteiras de crédito, como o Banco do Brasil. O Banco ABC, por exemplo, que é um banco que eu invisto, né, tinha um crescimento de 12% e
da sua carteira de crédito e no último semestre teve um crescimento de 4%. Então, assim, eu estou olhando com cautela, porque o Banco do Brasil tem uma cotação um pouco alta, né? Tem uma cotação um pouco alta, ela não está a 12,53. Então, para comprar Banco da Amazônia, eu teria que ter um capital um pouco maior. Mas, assim, eu não pensaria muito, né, nessas empresas aqui como empresas de dividendos, porque eles não trazem para a gente um histórico muito positivo. Tá? O controle acionário dessas empresas é muito forte nas mãos do Estado, do governo, né, da União. Então, assim, eu consideraria eles como empresas de crescimento, tá? Empresas de crescimento, dito em conta que a gente tem preços tetos com margens bastante gordas. Eu colocaria, por exemplo, como eu estou construindo minha carteira, eu já tenho Banco ABC, Banco do Brasil, eu estou procurando mais um banco para entrar. Eu não sei se eu entro em outro banco estatal ou procuro um novo banco privado, né, com foco no mercado, né, não com foco no controle acionário do Estado, né. Então, assim, se eu for investir futuramente, vai ser no Banco da Amazônia, olhando só para indicadores. Mais para frente eu vou trazer um pouco da história desses bancos, mas por hoje é isso. Eu tratei aqui com vocês sobre os principais indicadores, o PDD, o lucro líquido, o PDD sobre o lucro líquido, a taxa de Basileia, o índice de imobilização, evolução da receita do lucro, o ROA, o ROI, o PL, o patrimônio, o valor patrimonial da ação. Então são indicadores cruciais na hora de você escolher as empresas que você vai estar investindo, né? Então, assim, com isso eu termino aqui. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, vai me ajudar muito. Eu estou começando agora aqui no canal. Eu faço gestão financeira e contabilidade e estou compartilhando um pouco do meu caminho aqui no mundo dos investimentos. Atualmente eu estou estudando para se tornar analista CNPI. Eu espero estar um dia podendo fornecer meus serviços aqui para vocês, mas no mais é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais análise e vou trazer mais análises aqui para vocês. Deixem o seu like se você gostou e bom dia, boa tarde ou boa noite.